Boa tarde, amados alunos. Boa tarde, amada escola. Boa tarde, queridos discípulos, amigos, amada igreja. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para nós termos esse tempo tão precioso com a palavra de Deus. Esse tempo seu, ele é eternizado, porque a palavra de Deus é eterna. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não passarão. E eu quero pedir que você feche os seus olhos nesse momento para nós orarmos, para nós falarmos para Deus o quanto nós dependemos dEle, tanto para instruir como para aprender. Pai, de todo o nosso coração, nós nos submetemos a Ti, nos colocamos debaixo do Teu governo. Amado Deus, nós reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Por isso, fica à vontade, entra neste lugar, nos instrui, Senhor, conforme a Tua sabedoria, fala conosco, nos transforma. Amado Espírito Santo, tens a liberdade, revela a Tua palavra, capacita-nos para ensinar e também para aprender. De todo o coração oramos, no nome de Jesus, amém. Queridos, na aula 6, nós falamos sobre o mover de Deus, uma aula tão especial, tão cheia de revelações. Eu quero animar você a rever os vídeos, né? A voltar lá, né? A conferir. Você sabe que um bom estudo é você escrever o áudio. Nossa, isso é sobrenatural, né? Se você conseguir escrever o áudio, transcrever os versículos no seu caderno. Eu sou da época da caneta, do caderno, né? E eu gosto muito, tenho uma coleção de cadernos, gosto muito de escrever. Mas talvez você seja da geração mais atual, onde você tem o seu iPad, o seu celular. O importa é que você faça isso, né? O seu estudo é eterno. Eternize o seu momento, estudando, meditando na palavra de Deus, né? E você sabe que nesses dias de pandemia, de isolamento, de tantas coisas, há um temor crescendo no meu coração. Um temor, uma fala, uma frase que me vem que pode ser a nossa última oportunidade de termos esse tempo. Se o problema era tempo para você, agora você tem tempo. E talvez você não tenha mais esse tempo de preparação. Então vamos lá, dedique-se à palavra. Eu quero mais de Deus, eu creio que você também quer, e por isso nós estamos aqui para aprender mais da palavra, que é alimento, que é espada, e tira tudo que não é de Deus de nós. A palavra tem o poder de nos purificar, de nos lavar. A palavra não é complicada, ao contrário do que muitos pensam, ela não é difícil de entender, ela é a fala de Deus para nos instruir, para nos orientar, e Deus não tem intenção de complicar. Deus mesmo quer revelar essa verdade, né? Então por isso Ele não vai deixar a sua palavra obscura, Ele está nos falando com clareza, mas muitas vezes a gente não compreende a palavra de Deus, porque às vezes nos falta um coração humilde. Oh amado Deus, dá-nos esse coração humilde, né? E também entendimento de que a palavra de Deus não é um livro de poesia, apesar de ter poesia nele, né? Ela é a palavra de vida. Ela também não é um livro de teologia, filosofia, antropologia, história, não é um manual de autoajuda. Ela é a palavra de Deus, e sendo a palavra de Deus, ela é viva, ela pode operar em nós, né? Depende da nossa atitude, né? Então veja, você e eu determinamos o efeito que a palavra de Deus vai operar em nós, né? Deus e a sua palavra são um só, né? Então se você crê em Deus, se cremos em sua palavra, conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. Não conseguimos conhecer alguém que vive em silêncio, né? Quando uma pessoa verbaliza o que está em seu coração, nós conhecemos uma pessoa ouvindo o que ela tem a dizer, né? Então quando você quer estreitar um relacionamento com alguém, você passa tempo com essa pessoa, você ouve os seus sentimentos, o que essa pessoa gosta, o que ela não gosta, né? Deus se revela pela sua palavra. Eu ouvi esses dias alguém dizendo
que Deus é muito maior do que a sua palavra. Sim, essa é uma verdade, mas é perigoso dizer isso, porque as pessoas então começam a não valorizar tanto a palavra. Foi Deus mesmo quem escolheu se revelar pela sua palavra. Crer em alguém é crer naquilo que essa pessoa diz, né? Então veja, eu preciso ter um coração disposto a conhecer mais da palavra de Deus, né? Alguns pensam que Deus prefere se revelar de outra maneira, né? Mas isso é mentira, né? Deus não faz acepção de pessoas, Deus não faz acepção de pessoas, entenda? Talvez você esteja pensando, não, Deus prefere se revelar à pastora Luciana. Não, Deus não tem compromisso com o meu título, né? Ele tem compromisso com aquele que a busca, que a valoriza, né? Deus é o mesmo, Ele não muda, quem muda somos nós. Então veja só a ilustração, uma ilustração tão simples, né? O sol é o mesmo para todos, e todos os dias ele nasce. Mas quando o sol bate no barro, ele endurece. Algumas casas, inclusive, foram feitas de barro, né? Mas quando o sol bate na cera, a cera amolece, né? O sol é o mesmo, mas depende do material. O que você é diante de Deus? Você é o barro ou você é a cera, né? Você é quem abre ou fecha o seu coração para conhecer a Deus pela sua palavra. Então vamos lá, a aula passada nós terminamos o capítulo 2 do livro de Mateus. Hoje nós vamos ao capítulo 3. Vamos fazer uma leitura do capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 12. Abra sua Bíblia, eu tenho minha Bíblia aqui aberta, eu gosto muito da versão da NVI, Nova Versão Internacional, mas hoje nós temos muitos pastores, muitas pessoas estão lendo a versão King James, é uma versão também muito preciosa. Não importa qual versão você tem aí, vamos ler juntos Mateus 3, de 1 a 12. Diz a palavra de Deus. Naqueles dias, surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de toda Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostrem arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, e ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. O verso 3 diz assim, preparai o caminho do Senhor. Isso significa, é hora de você apresentar o rei. O rei está chegando. Nossa, essa mensagem parece para os nossos dias, mas nós precisamos entender o contexto que ela foi escrita. Pastora, eu posso usar esse texto para pregar sobre a volta de Jesus? Sim, você pode. A palavra de Deus, ela não é enrijecida, inflexível, mas você também precisa respeitar o contexto pela qual ela foi escrita.
Veja, nós precisamos entender que o reino de Deus precisa de um apresentador, de alguém que apresente o reino. João, o Batista porque ele era aquele que batizava, né? Foi enviado antes de Jesus para preparar o seu caminho. E assim como João Batista, somos chamados hoje, a igreja é chamada hoje para preparar o caminho do Senhor. O mesmo ministério que João teve, nós também temos hoje, de preparar o caminho de Jesus ao coração das pessoas, para que elas possam conhecê-lo. João Batista, portanto, é o nosso padrão. A sua vida nos ensina princípios para desenvolver o nosso ministério. Hoje, como a igreja, nós estamos anunciando, o rei vem, Jesus está voltando. Olha que maravilhoso é isso. Sabe, amados, algumas pessoas estão dizendo assim: vou esperar a pandemia passar, e quando eu puder sair, eu vou pregar o evangelho. Não, se você está indo aos mercados, às farmácias, se você tem a oportunidade, olha, agora mesmo com a sua família, esse é o momento de você preparar o caminho do Senhor, para que o coração dos seus filhos, dos seus irmãos, seu cônjuge, seus pais, recebam o rei. Nós como igreja temos esse ministério, e João Batista aponta para cada um de nós como igreja. Há dois princípios que eu quero falar com você hoje. O primeiro deles, que é do verso 1 ao 12, que acabamos de ler, descreve o apresentador. E o segundo princípio, que nós vamos falar posteriormente, é a mensagem do apresentador, né? Então, portanto, é muito importante que eu e você, que apresentamos Jesus, as características desse apresentador é muito importante, e a mensagem também. Vamos ler o Evangelho de Lucas, que é o correlato a essa mensagem, ou a esse apresentador. Lucas 1, de 5 a 13, fala de João Batista, de como ele foi gerado. Vamos ver, vamos ler lá, Lucas 1, de 5 a 13, diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote. Quem? Um sacerdote, marque isso, sacerdote, chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Arão era da tribo de Levi, marque isso. Versículo 6. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, o sacerdote Zacarias estava servindo diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se, foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Esse texto diz que João Batista era da linhagem sacerdotal, portanto, ele era sacerdote, porque Zacarias, seu pai, era, né? Então, em Israel havia uma tribo, que era a tribo chamada de tribo sacerdotal, era a tribo de Levi, e dentro dessa tribo havia uma família de sacerdotes, a família de Arão. E João Batista era dessa descendência, dessa família. Agora, anote no seu caderno, na Bíblia,
há um princípio. O sacerdócio introduz a realeza. Sempre você vai ver isso de Gênesis a Apocalipse. O sacerdócio introduz a realeza. Samuel, o profeta, ungiu Davi como rei. Samuel era sacerdote e ungiu Davi como rei. O sacerdócio com Samuel introduziu a realeza com Davi. O sacerdócio de João Batista introduziu a realeza em Jesus. O rei tinha que ser ungido pelo sacerdote. Portanto, há duas unções. A unção do sacerdócio, que era o sacerdote. Quem era o sacerdote? Era aquele que aproximava-se de Deus em favor das pessoas. O sacerdote traz as pessoas a Deus. Ele ministra Deus a elas e as leva a Ele. O sacerdote nos fala de trazer a presença de Deus. E a segunda unção é a unção da realeza. Então veja, o rei aproxima das pessoas para trazer Deus. O rei vai às pessoas para manifestar Deus. Nos fala de trazer autoridade e o poder de Deus nessa terra. Isso era maravilhoso. Então veja, todo evangelista, pastora, quem é evangelista? Eu e você. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho. Então, todo evangelista, ele tem essa unção real, a unção do rei, aquele que manifesta a autoridade, o poder de Deus na terra, para destruir as obras do inferno. Se queremos manifestar a autoridade e o poder de Deus, primeiro nós temos que ter a unção sacerdotal, a unção de intimidade, relacionamento com Deus. Hoje nós vivemos essa crise. As pessoas querem reinar com Cristo, mas elas não querem o sacerdócio. Então veja, é o sacerdócio que introduz a realeza. É isso que você precisa marcar, né? Hoje os pais, desistem da unção do sacerdócio. Eles não querem ser sacerdotes, eles querem levar os seus filhos à igreja e querem que os pastores, que os ministros da salinha, né, que os profetas, que eles é que instruam seus filhos. Não, meu filho, não, meu querido, não funciona assim. Todos nós, a família é chamada a ser reis e sacerdotes, isso que diz o Novo Testamento. Então veja, João Batista também era profeta, e os profetas eram levantados quando o sacerdócio e a realeza falhavam. Olha que interessante. Os profetas no Antigo Testamento, eles eram levantados porque tanto o sacerdócio como a realeza estavam falhando. Então Deus levantava os profetas. Agora você precisa entender que profeta não é aquele que prevê, ele não prediz o futuro somente. Profeta, ele faz um prognóstico. O que é o prognóstico? Ele faz um diagnóstico. É a mesma coisa que quando você vai ao médico e o médico fala, olha, você está espirrando, você está com dor de cabeça, é provável que esse sintoma vai te levar a uma enfermidade. Então veja, o profeta, ele faz um prognóstico. Ele diz assim, se você não mudar, isso pode agravar. Você pode entrar num problema maior. O profeta sempre alerta. O prognóstico do profeta é sempre em função do diagnóstico. O profeta fala a condição que as pessoas estão. Ele confronta o pecado, né? Ele faz um diagnóstico da condição da igreja. O profeta só é levantado quando o sacerdócio e a realeza falham. Isso é muito profundo. João Batista era um sacerdote enviado para manifestar, para introduzir a realeza. Em alguns momentos, por conta de que o sacerdócio da época estava falhando, ele se levanta como profeta. João era sacerdote da tribo de Levi. Jesus era rei da tribo de Judá. Que lindo isso. Nós, como igreja do Senhor, estamos continuando o ministério de João.
e também o ministério de Jesus. Fomos constituídos reis e sacerdotes. Hoje você pode ter a unção do sacerdócio de João Batista e da realeza de Jesus, da tribo de Judá. Então veja, para manifestarmos a realeza, primeiro tem que ser sacerdote. Olha, meu amado, se você ainda não conseguiu se organizar no seu tempo e ter essa intimidade com Deus e buscar esse relacionamento com Deus, ainda dá tempo, faça isso. Se volte para Ele agora mesmo, depois que terminar a aula, dobre o seu joelho, se volte para o Senhor. O sacerdote vai diante de Deus, ele queima o incenso, O incenso fala da oração, Ele intercede, ele gasta tempo com Deus, Uma vez gasto tempo com Deus, em favor das pessoas, na intercessão, por você mesmo, ele pode trazer a palavra e a autoridade de Deus aos homens, Mas muitos querem a realeza sem o sacerdócio. Eles querem autoridade sem a intimidade, querem manifestar o poder de Deus sem gastar tempo com Ele. Querem transmitir luz sem contemplar a face daquele que é luz. Por isso que as pessoas dizem, por que não há milagres na minha casa? Por que não há milagres na minha célula? Por que não há milagres na igreja? Porque os sacerdotes estão falhando. Eles estão falhando em buscar o poder de Deus na sua intimidade, no seu lugar secreto. Veja, Moisés só manifestou a luz no seu rosto porque ele passava tempo com Deus no monte. Ele via a luz, então ele podia trazer a luz. O sacerdócio introduz a realeza. Então em Mateus 3, 1 a 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto. Pregando aonde? No deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Então, em primeiro lugar, João Batista era apenas uma voz clamando. Isso significa que não interessa quem João é, quem é sua família, não interessa se ele era alguém importante ou não, porque o importante era a voz, o importante era a mensagem, o importante não é o currículo, não são os diplomas, não é a linhagem de quem você vem, se você é rico, se você é pobre, se você é órfão, ou se você tem pai ou mãe, ou se foi criado pelos seus avós. O importante é, você é uma voz falando da parte de Deus, você é uma voz falando aos seus filhos. Minha amada, esse dia foi o dia das mães, eu estava tão feliz, porque não há nada melhor do que ser mãe. Mãe, eu sou mãe de 2 profetas, eu sou mãe de 2 avivalistas, eu sou mãe de 2 homens de Deus, e não há maior privilégio disso. Eu sou a voz de Deus para a vida deles. Como é maravilhoso eu ouvir da parte de Deus. Esses dias, numa dessas madrugadas, de domingo para segunda, se eu não me engano, eu ouvi a voz de Deus falando sobre o destino de um dos meus filhos. Eu ouvi, como Deus é tão misericordioso e maravilhoso. Ele falou para mim, eu não tenho dúvidas do destino dos meus filhos. Ele falou para mim 2 vezes, na madrugada e no amanhecer. Deus me falou sobre o destino. Como é maravilhoso isso. João Batista era uma voz, Eu me lembro muito bem da pastora Cíntia, quando ela gerou seu filho André, e ela gerou todo ele, ela participou de todos os cultos, todas as células, e assim que esse menino nasceu, ele era pequeno ainda, ele ficava quietinho no colo dela, ouvindo a palavra. Eu falava para ela: Cíntia, ele conhece mais a minha voz do que eu mesma, porque ele me ouvia. E aquele menino, ele era aguçado espiritualmente, ele tinha os olhos grandes, e ele passava o tempo todo como bebê, olhando para mim. Era sobrenatural isso, a voz. Segundo lugar, é uma voz clamando no deserto.
Veja, naquela época o sacerdote tinha que morar em Jerusalém, né? Com uma comida especial para comer, eles usavam uma roupa especial, mas João, ele não morava em Jerusalém, ele foi para o deserto, né? João, portanto, saiu fora da cultura religiosa da época, fora dos padrões da sociedade, do sistema que influenciava naquela época para mostrar e apontar o Senhor Jesus. Muitas vezes, Deus quer que manifestemos a sua vontade fazendo isso, apontando para o Senhor que está fora do sistema religioso, né? Você sabe que João Wesley, ele foi um homem usado por Deus, ele foi fundador da igreja metodista, mas ele pregava nas ruas, nas esquinas, né? No século XVIII, ele pregava nas praças públicas, e nesse tempo a igreja anglicana, ela proibia a pregação fora dos templos, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo alguns movimentos que os meus filhos participam, que os jovens participam, o Free Movement, qual mais? O movimento dos filhos, né? A obra, como eles dizem, né? Esses movimentos que vão às ruas, né? Alguém pode dizer, pastora, mas isso é certo, isso dá resultado, amado. Há um João Batista à frente, há alguém que está ouvindo da parte de Deus, e eles estão pregando o evangelho, eles são a voz, né? Há muitos movimentos que vão às cadeias, há muitos missionários, pastores, igrejas que têm esse chamado, que vão aos hospitais. Nós vamos aos hospitais, mas há ministérios específicos. Que bom que essas pessoas têm sensibilidade e que se dispõem, né? Nós pregamos muito nas ruas. O nosso ministério, o Ministério Internacional Sem Fronteiras, ele nasceu num projeto evangelístico chamado Sua Mão Está Sobre Mim. Nós fomos às ruas do centro da cidade de Jundiaí, né? E nós fizemos um evangelismo poderoso. Nós pegamos 1.500 pessoas foram abordadas com pedidos de oração. Nós ligamos para essas pessoas, nós fomos testemunhas de grandes milagres que Deus fez na vida destas pessoas. Foi um projeto maravilhoso. E depois nós tivemos outros projetos, como Aliança de Milagres, e há poucos dias nós fizemos um projeto chamado, bem no início dessa epidemia, o projeto era Posso Orar por Você? Né? E foi glorioso esse projeto ainda não acabou, na verdade nós só iniciamos, né? Então veja, alguns avivalistas hoje saem dos templos para pregar sobre Cristo, e as multidões vêm estar com eles, né? Então veja, o lugar ordenado por Deus a eles não eram os templos, né? Mas as ruas, né? Esse era o deserto desses evangelistas, né? Os religiosos, eles não gostam do rock, mas Deus se levantou num tempo através do rock gospel, né? Ganhar pessoas, ganhar vidas, né? Veja, não é um ritmo tão aprovado pelos mais religiosos, mas eles ganharam vidas, né? Veja, esse era o ritmo que talvez estava condenado, né? Que era o ritmo do diabo, mas pessoas, músicos, uma igreja em especial se levantou, né? Para marcar sua história, pregando o evangelho. E quantos jovens que eram viciados, drogados, né? Eles foram ganhos por esta pregação, né? Então veja, outros pregaram em portos, né? Você sabe que muitos, ministérios gloriosos pregaram nos portos, à marinha, né? Pregaram a tantos pilotos que lá desciam nos seus aviões, né? Então veja, muitas vidas foram ganhas. Deserto, querido, não é um lugar agradável. As pessoas não entendem, outros vão falar mal, vão criticar. João, talvez pudesse ter ouvido, olha, isso vai ficar mal para você, João, você vem da linhagem do sacerdócio, né? Você era para estar indo de Jerusalém, vestindo aquelas roupas, né? Você era para estar com a mitra na cabeça, né? Você deveria estar muito mais arrumadinho, né? Jerusalém é o seu lugar, né? Mas João pregava no deserto, onde o sol era quente, sem cadeiras, sem púlpitos, fora dos padrões convencionais, sem água para beber, sem banheiros, mas milhares de pessoas vinham para ouvi-lo, para ouvir a sua pregação. Talvez hoje você esteja aí triste, dizendo, eu vou começar meu ministério, vou alugar um salão,
vou alugar cadeiras, mas ministério não se começa alugando salão, alugando cadeiras, tendo som, sabendo cantar, sabendo falar. O ministério começa aí no seu deserto, né? No lugar onde as pessoas estão precisando de água para beber, né? Um lugar onde talvez não há banheiros, né? O Senhor Jesus também veio pregando fora dos padrões, né? Ele não tinha compromisso com tradição nenhuma, com religião nenhuma, se era protestante, se era espírita, se era católica. Jesus, quer ser apresentado, ele quer ser conhecido. Ele está dizendo para você que vale a sua pregação nesses lugares, na sua casa, na sua família, para os seus amigos de trabalho, né? O Espírito Santo sempre vai nos conduzir para lugares que são desertos. Talvez os outros não concordem muito, né? Eu lembro que nós, nesse projeto evangelístico, posso orar por você, nós subimos os montes ali, né, os montes da comunidade ali de São Camilo, atrás da nossa igreja, que é na Vila Aparecida, e ali nós abordamos o Osmar, né? Um antigo cristão, um crente desviado, mas poderoso, estava se sentindo derrotado pelo uso das drogas, e quando eu estava subindo com alguns jovens, né? Ele estava subindo o morro à minha frente, e antes de eu dizer, olha, oi, né? Ele se virou e falou, eu sei que você veio aqui para falar comigo. Pastora, eu sei. Ele nem sabia que eu era pastora, mas ele sabia porque o Espírito Santo ali o revelou. Então veja, ali era um deserto. Na verdade, esse dia estava bem quente, um sol bem quente, né? E ali nós pudemos orar por ele, né? Então veja, ali era o deserto, talvez uma boate. Eu não aconselho que todos vão à boate, mas se você receber uma direção de Deus, vai ali, peça a oração para o seu pastor, para que ele libere essa unção sobre você e vá. Uma boate não é um lugar comum, né? Mas se Deus o enviou lá, ali pode ser o seu deserto para pregar para essas pessoas, né? Jesus foi até lá, você pode imaginar, olha que interessante, Jesus morreu, e diz a Bíblia que ele foi ao inferno, pregar aos espíritos em prisão. Literalmente o deserto de Jesus foi o inferno. Ninguém conseguiria descer ali, porque ninguém morreu sem pecados, né? Ninguém tinha essa obra tão maravilhosa como teve a de Jesus, né? E o que falavam de Jesus? Eles falavam que Jesus enganava o povo, que ele era glutão, que ele comia e bebia com pecadores. Falavam, ele come e bebe com pecadores, ele é filho de Beuzebu. Olha, eles diziam que Jesus expulsava demônios em nome de Beuzebu, Deus das moscas, né? Eles falavam mal de Jesus. Se você for um apresentador de Jesus como João Batista foi, vão falar mal de você também, fique tranquilo, né? E no versículo 4 de Mateus 3 diz que as roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então veja, João tinha uma maneira toda diferente de viver. Camelo era um animal impuro, imundo. E João se vestia com as peles do camelo. Os sacerdotes da época vestiam uma estola sacerdotal com pedras preciosas, né? Eles tinham aquela mitra na cabeça, sabe aquele chapéu igual do Papa, né? Eles tinham essa mitra, né? Mas João não era como eles. Ele vestia roupas desarrumadas, cabelos desgrenhados, né? Vivia no deserto. Eu imagino a pele de João Batista queimada pelo sol, e tinha uma dieta bem comum, né? Mel silvestre com gafanhotos. Então veja, João sacerdote tinha que sair do sistema religioso da sua época, dos seus dias, para preparar o caminho do Rei Jesus, né? Isso não significa que devemos fazer tudo como João, mas devemos seguir os princípios, devemos sair do sistema religioso, da hipocrisia, do farisaísmo, da aparência sem realidade, da pregação bonita sem conteúdo, sem vida de Deus. Então, se você quer apresentar o Senhor Jesus ao mundo, você tem que fazer isso com realidade. Todos ouviam a mensagem de João,
Ele não só falava palavras bonitas, não só eram eloquentes, mas ele estava dentro da vontade de Deus. Falava as palavras certas, na posição certa, e anunciava o Senhor Jesus. Por isso não tenha medo da religião, da perseguição, do que vão falar de você. As pessoas vão fugir da sinceridade, das lágrimas, da verdade, da vida abundante. Não imite João Batista, sabe? Não seja todo igualzinho a ele, né? Mas não seja falso, né? É isso. Não use a religião com ostentação, né? Não faça do seu chamado, né, a sua carreira, né, os seus degraus de carreira, né? Mas saia dos padrões da religiosidade, né? Não seja esse religioso chato que serve só para pregar o que não pode, né? Mas fale do amor de Deus, fale a verdade. Esse é o nosso desafio, ser uma voz clamando no deserto, preparando o caminho do Senhor, na sua família, no seu emprego, na sua escola. Seja alguém qualificado para ser e para fazer. Mas lembre-se que essa qualificação depende do seu amor à palavra, do seu conhecimento à palavra. Oh, meu querido, como eu sou grato a Deus pela sua vida. Não temos muitas pessoas nos ouvindo, mas importa que você que me ouve, né, possa aproveitar esta mensagem, né? Lembre-se que sempre o sacerdócio vai introduzir a realeza. Primeiro, gaste tempo diante de Deus, tenha intimidade com Deus. E então nós podemos introduzir a realeza, que é o poder de Deus. Você quer autoridade para operar milagres? Não abra mão do sacerdócio. Sacerdócio introduz a realeza. Você quer ser alguém próspero, né, em Deus? Sim, porque Deus prospera os seus servos. Deus tem prazer em prosperar os seus servos. Então, seja primeiro o sacerdote que introduz a realeza, né? Você quer autoridade nas circunstâncias, né? Nas circunstâncias da sua vida. Nós precisamos ter autoridade contra a ansiedade que nos abate, a tristeza, essa depressão, né? Esse medo do futuro. Você quer reinar sobre as suas circunstâncias? Então veja, o sacerdócio vai introduzir a realeza, essa autoridade. Então gaste tempo chorando aos pés do Senhor, orando ao Senhor, cantando ao Senhor. Se você não sabe o que fazer quando você ora, canta. Canta. Você sabe que o meu sacerdócio, eu estimulei o meu sacerdócio. Eu não tinha o hábito de orar, era difícil demais. Sabe o que eu fazia? Na minha época era uma fita cassete. Eu gravei 30 minutos de músicas de adoração, de um lado e do outro. E eu sabia que no término daquela fita, 2 vezes, né, significava 1 hora de oração. E eu lembro que eu ouvi uma palavra do meu amado pastor Jeremias, nosso pastor amado, que dizia isso, né? Eu não fosse capaz de orar nem 1 hora, e eu ficava ali 1 hora. Algumas vezes eu dormia, eu babava em cima da Bíblia, de joelhos, mas aí a hora que acabava a primeira meia hora, fazia assim o gravador, clac, clac, clac. Eu acordava e eu continuava orando, eu orava em línguas, às vezes eu cantava, às vezes eu gangrenava, mas aquilo para mim era o meu treinamento a permanecer 1 hora na presença de Deus, né? E eu vou dizer para você que não é um treinamento muito fácil, mas isso me gerou, assim, quantas vezes eu ficava com os textos da Bíblia, eu era uma pessoa muito ansiosa, eu pegava os textos da Bíblia que falavam de ansiedade, né? E toda vez que o pastor trazia uma palavra, eu pegava os textos e eu ficava ali ruminando os textos, e orando em línguas, e orando, até que eu adquiri o hábito de interceder, até que as coisas foram melhorando. Mas eu posso garantir para você que se eu descuidar, 10 minutos vai ser uma eternidade para orar. Eu quero animar você, se você não começou, comece com 10 minutos, comece ouvindo 3 músicas, faça a sua playlist, aproveite que a gente vai ter aí essa tarde de adoração agora no sábado, né? Nós vamos ter algumas horas de adoração, né? Então veja, você vai poder disponibilizar uma adoração com as músicas que nós ministramos na igreja, com os ministros do seu ministério, né? Então, olha aí, esse é um bom tempo. Não tem coisa melhor. Faça um propósito. Eu quero adorar meia hora por dia.
A adoração é o mais alto nível de batalha espiritual. Você vai eternizar o seu momento. Sabe por quê? Porque a adoração é o clímax do céu. Na verdade, é o clímax, é tudo no céu, é adoração, né? Então, treine aqui o que você vai fazer lá. Né? Fique bastante tempo falando dos atributos de Deus. Eu lembro que no meu corredor eu tinha um quadro que tem todos os nomes de Deus e os versículos bíblicos. E eu ficava ali falando, repetindo. Tem muitas formas de você se tornar uma sacerdotisa maravilhosa, né? E introduzir a realeza. Imagine ter autoridade para orar para os seus filhos, eles serem curados. Ter autoridade para orar para o seu cachorro e ele ser curado, né? Ter autoridade para mandar os demônios irem embora, né? Oh, glória a Deus, né? Como isso é maravilhoso. Se você está doente, se você está sentindo alguma coisa, você agora mesmo pode receber a cura. Basta você se levantar, você está ouvindo a palavra. Se alguém na sua casa perece com algum problema, se você sente que algum problema seu, alguma circunstância é ruim, né, agora mesmo se levante com autoridade, expulsa isso, em nome de Jesus. Eu sei que muitos hoje passam por sintomas e têm até medo de ir no hospital, né? Então ore, né? O Senhor é o seu médico, o Senhor é o seu remédio. Se você está doente, Ele te cura. Se você não está, não vai ficar, né? A proteção do Altíssimo está para a sua vida. Vá para o seu deserto. Talvez você diga, eu já estou no meu deserto há tantos anos, né? Então pregue nele. Todo mundo vai para o deserto e fica falando, estou no deserto, caindo, estou no deserto, a vida inteira está no deserto. Então vai pregar, faz alguma coisa de útil no seu deserto, né? Não use o seu deserto só para murmurar, só para se abater, mas use o seu deserto para ser essa voz, para preparar o caminho do Rei Jesus. Saia desse sistema religioso, saia dessas normas, de pode, não pode, é proibido, não é, né? E preocupe-se somente com Jesus. Ele é a sua vida. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Uma das coisas que eu tenho sentido nesses dias é que estudar o livro de Mateus tem sido algo muito profético, muito para esses dias. Então, não deixe de assistir às aulas, de fazer suas anotações, compartilhe esse link. Se você quer rever algumas aulas, você pode, estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Dê um like, né? Não se esqueça de dar um like, faça um comentário, né? Deus é maravilhoso, amém, amados? Vamos falar com Deus, vamos orar mais uma vez. Pai de amor e de bondade, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela é o nosso alimento, ela é a única coisa que pode saciar-nos completamente. Por isso eu quero te pedir que essa palavra traga renovação de mente nessa tarde, mude o nosso interior, eterniza esta palavra em nós, mudando as nossas atitudes. Só o Senhor tem o poder de fazer isso. Eu não tenho, ninguém tem, mas o Senhor tem. E eu creio que o Senhor nos ouve mais uma vez. Eu abençoo cada pessoa que está ouvindo. Eu libero milagres da parte de Deus. Eu concordo com a oração que está sendo feita. Eu digo amém para esta cura, eu digo amém para essa prosperidade, eu digo amém para essa porta de emprego, eu digo amém para aquilo que parece impossível, eu digo amém, porque o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. E eu já lhe agradeço por mais uma aula, pela aula 7, por essa oportunidade e por cada vida que nos assiste nesse canal. No nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima aula, querido. Um beijo grande no seu coração. Tchau.